Olá pessoal, esse aqui na verdade é um vídeo teste. Eu vou ver se fica legal, se dá certo e se vocês gostarem. Isso aqui é uma técnica de estudo, tá? Só que é uma técnica de estudo diferente. Eu tô pegando a matéria de brontologia aqui pra gente, tá bom? Então eu fiz tipo um teatrinho pra que a gente consiga gravar melhor a matéria. Eu espero que ajude vocês. Se não gostarem, se acharem que não vale a pena, relaxa, não faço mais. Ou se quem gostar eu faço só pra pessoa. Bom, enfim, eu vou ver o que eu vou fazer mais pra frente, tá? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o nosso querido amiguinho amido, né? O famoso maisena, o amido de milho, né? Que a gente teve a aula sobre o processo de gelatinização do amido. Então nós vamos falar aqui sobre este processo, que eu acho que vai ser super legal. Tratar com imagens e voz ativa para que vocês consigam estudar para a prova. Então assim, vamos falar um pouco sobre o nosso querido amido de milho, né? Então assim, o que que é o amido de milho? Ele é um polissacarídeo, tá bom? Formado por moléculas de glicose e essas moléculas vivem em cadeias. Cadeias, como se fosse um alinhamento, como se fosse uma corrente, como se fosse um cordão, uma linha pontilhada, uma atrás da outra, tudo interligado. Legal, né? Então, essas cadeias podem ser divididas em duas coisas, são duas frações de cadeia, tá? Vamos guardar aqui nosso amido. Essa cadeia pode ser dividida como a primeira cadeia, que seria a amilose. O que que é a amilose? É uma cadeia, tá, de glicose, só que ela é uma cadeia linear de glicose. São várias glicoses, uma atrás da outra, tudo bonitinho, toda alinhadinha, e essa cadeia é uma cadeia muito viscosa, tá bom? E existe uma outra cadeia, vamos guardar aqui nossa amilose, chamada amilopectina, certo? Essa amilopectina também é uma cadeia de glicose presente no amido, ok? Só que ela é uma cadeia ramificada, é uma cadeia que se divide. Então ela tem ramos, como se fosse uma árvore. Ela não é totalmente retinha, ela é totalmente descentralizada, ela cresce para vários lados. E é uma cadeia menos viscosa, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de gelatinização do nosso querido amido de milho, tá bom? O que acontece? Essas duas cadeias estão presentes no nosso amido de milho, certo? A nossa amilopectina e a nossa amilose. Como é que a gente faz para fazer a gelatinização do amido? A gente tem que adicionar o nosso soluto, certo? E qual que é o nosso soluto? Não, perdão, nosso solvente, tá? Soluto seria o amido, seria a substância que nós estamos adicionando. O nosso solvente universal é a nossa querida e parcial e principal água. Então, para que a gente tenha o processo de gelatinização de amido, é necessário que exista água, tá bom? E o que que acontece? É só água que a gente precisa? Não. A gente precisa da água, mas também precisa de um outro elemento que é de fundamental importância dentro de uma cozinha, que é o calor. Olha que legal. Nada mais é que o calor. Quando nós fazemos uma mistura de amido de milho com água e aquecemos essa mistura, o que acontece? Essas duas cadeias, tanto a ramificada como a cadeia linear, elas estão assim, dentro do amido, juntinhas, certo? Só que nós começamos a aquecer ela e colocar água, e essa água começa a querer entrar dentro dessas moléculas, elas começam a inchar as moléculas. E cada vez que você aquece mais e tiver mais água, opa, essas moléculas crescem, crescem. Essas moléculas de glicose crescem absorvendo toda a água e elas rompem. Quando elas rompem, elas fazem o gel, que é o gel que o amido de milho nos oferece, certo? Então assim, para fazer a gelização do amido, a gente precisa
do nosso amiguinho calor, tá bom? Do nosso solvente, que é a água, tá? E vamos pegar essas duas moléculas e elas vão dar uma separada e absorver essa água entre ela. Então a água começa a ficar entre as moléculas do amido, da glicose presente no amido, tá? Das duas cadeias. O que acontece? Quando isso acontece, já acontece o gel. O amido já tem a sua gelatinização. Então aí você já vai ter o gel do amido. Existe um processo chamado retrogradação. O que é o processo de retrogradação? É quando nós temos a mistura quente do amido, certo? Que ele está desta forma na célula. E o processo de retrogradação é quando a gente resfria essa mistura, deixa ela esfriar naturalmente ou coloca na geladeira. E essas células aqui, essas moléculas, não são células, são moléculas, elas começam a querer ficar juntas de novo. O que acontece quando você tenta juntar e tem alguma coisa no meio? Ela começa a expulsar essa água, que é quando a gente faz um molho branco, põe ele na geladeira, e quando a gente vai verificar no dia seguinte, ou um pouco mais tarde que o molho branco já resfriou, ele tem aquele pouquinho de água em cima dele. Nada mais é que quando as moléculas começaram a se juntar, começaram a expulsar essa água de dentro da molécula, e elas começaram a voltar para suas cadeias normais. Esse processo de retrogradação nada mais é do que chamado de cinérese. O processo de cinérese é a retrogradação das moléculas do amido, que é quando eles juntam uma molécula de novo na outra, expulsando a água, tá bom? Então assim, essa é a matéria que a professora Patrícia passou pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um videozinho bem simples, bem fácil, de acordo com o que tá no slide, tá bom? Então, se vocês gostaram, por favor, falem. Se precisar, eu faço mais vídeos, faço mais diferentes atividades para poder ajudar todo mundo. Isso vai de acordo com vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e tenham uma boa noite.